Bom, eu acho que foi. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Podemos? Creio que sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Thelma. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite. Boa noite, Thelma. Boa noite, Andressa. Um grande prazer estar com vocês da OAB de Sorocaba hoje à noite. Bom, como vocês sabem, nós divulgamos em nossas redes sociais. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui no Facebook da OAB de um tema muito relevante, que acredito que todos tenham dúvida, todos já passaram por alguma questão envolvendo o tema, que é o Covid, a transmissão, a reinfecção e os tipos de vacinas. E para isso a gente vai contar com a participação do Dr. Alexandre, que é doutor infectologista pela Unesp e que tem propriedade para falar do assunto. E eu quero que vocês se sintam à vontade para trazer aqui questões que vocês acham pertinentes, que vocês tenham qualquer dúvida pessoal, de que vocês passaram por algum problema familiar, né, com tudo isso. E vamos dar início aos esclarecimentos e dúvidas. Doutor, passo a palavra para você. Bom, é um enorme prazer estar com vocês da OAB de Sorocaba. A live ela como a gente discutiu aqui antes nos bastidores, não só para os colegas advogados, mas também para a comunidade. E eu posso dizer que desde o dia 16 de março, eu, pessoalmente, mas todo o meu time da infectologia da Unesp, estamos aí na luta contra a pandemia, atendendo pacientes. Posso dizer que mais importante, mais difícil que lutar contra o vírus é lutar contra as fake news, contra a pseudociência que circula, infelizmente, nas mídias sociais. Então, agradeço o espaço que Thelma e que Andressa, que todos da OAB de Sorocaba estão proporcionando, estou à completa disposição. Nós é que agradecemos. Nós sabemos a correria que tem sido aí para o pessoal que está na linha de frente e o senhor que tem tantas atribuições, né? Então, cansado depois do expediente, vir aqui participar com a gente, trazer informações tão importantes sobre esse assunto que tem, como eu digo, vem atropelando a humanidade, né, doutor Alexandre? Nós gostaríamos, então, de iniciar a nossa conversa falando sobre transmissão, sobre as questões mais recorrentes, né? Aquilo que o senhor acha que é mais importante trazer hoje para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Então, fique à vontade. Se houver necessidade durante a sua fala, se tiver alguma dúvida, alguma questão pontual, nós tentamos lhe transmitir, tá bom? Bom, começando com o tema transmissão, a Covid-19 é causada por um vírus. O vírus tem nome, chama SARS-CoV-2, vírus da síndrome da dificuldade respiratória, da insuficiência respiratória aguda grave. Tipo 2, porque já teve 2 outros coronavírus que conseguiram se adaptar de animais para ser humano. A primeira vez que aconteceu isso foi nos idos de 2002, 2003, também na China, e uma segunda vez em 2008, 2009, no Catar. É o terceiro, então, coronavírus que se adapta de animais para o ser humano,
E esses beta-coronavírus, que é a família então, do SARS-CoV-1, do MERS e do SARS-CoV-2, ele ataca o sistema respiratório. Então, ele começa numa doença respiratória alta, parece muito um resfriado ou uma gripe, e 85% das pessoas fica nisso mesmo. 85% das pessoas vão ter só sintomas gripais ou de resfriado leve, vão ter recuperação espontânea. O problema é que 15% vão evoluir para a fase pulmonar, que é a pneumonia viral, e desses 15%, 5%, infelizmente, vão evoluir para a fase generalizada da doença, que a gente chama de fase 3, que são os pacientes que vão para a UTI, e aí o risco grande de óbito, hoje em dia, quem vai para a UTI COVID tem uma chance de óbito que gira os 50%. Então, essa é a magnitude da doença. De modo geral, se você pegar todos os pacientes, 100%, a mortalidade gira em torno de 2 a 3%. Mas é lógico que nos casos graves, isso aumenta bastante, chega, como eu disse, nos 50%. Eu estou explicando isso principalmente na questão da doença respiratória inicial, do trato respiratório alto, do resfriado e da gripe, porque a COVID-19 é eminentemente uma doença de transmissão respiratória. Então, quando eu estou falando, quando eu tosso, quando eu espirro, quando eu grito, quando eu canto, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma atividade física em lugar fechado, tenho aquela expiração forçada, eu estou soltando pequenas gotículas de água, invisíveis muitas vezes, que contém o vírus, contém células infectadas pelo vírus. E que se estiver muito próximo de outra pessoa, estiver menos de 1,5 m, 2 metros, e se eu não estiver usando máscara e a outra pessoa também não, vai haver a transmissão. Então, cerca de 90% dos casos de transmissão de Covid-19 se dá por questão respiratória, por gotículas, ao falar, tossir, espirrar, cantar, gritar ou expiração forçada. Cerca de 5 a 10% dos outros casos de Covid é a transmissão por contato. O que é a transmissão por contato? Da mesma forma, quando essas gotículas saem, ao invés dela cair no rosto da pessoa próxima, ela pode cair numa superfície, como por exemplo uma mesa. E aí eu coloco a mão nessa mesa e levo no olho, no nariz ou na boca. Então, essas gotículas, quer seja de forma respiratória ou por contato, ao ter proximidade da mucosa do olho, do nariz ou da boca, é só nessas mucosas que o vírus consegue penetrar. Então, essas são as duas mais importantes formas de transmissão. Por isso, a gente insiste no uso das máscaras, de todo mundo usando máscara, no distanciamento social, 1,5 m, 2 metros, e na higiene frequente das mãos, se possível sempre com água e sabão, que inativa o vírus e é mais efetiva no ato de lavar, de limpar todas as sujidades. Se não estiver disponível, mais prático, né, mais acessível, o álcool em gel. Então, essa é um resumo das formas de transmissão. Existem mais duas outras formas de transmissão que são incomuns, acontecem mais no ambiente hospitalar, que é a transmissão por aerosol e a transmissão pelo ar. São formas mais raras que não convém discutir com a população em geral, acontecem mais quando o paciente, por exemplo, é entubado e ele faz uma grande quantidade de gotículas que são pequenas e ficam flutuando no ar. Isso é mais raro acontecer, difícil no ambiente da comunidade em geral. Então, de forma a resumir, a transmissão é principalmente por gotículas, quando a pessoa está próxima da outra sem máscara, e através do contato, quando eu ponho a mão em alguma superfície, em algum objeto que está contaminado com gotículas de pessoas doentes, e levo a mão no olho, no nariz ou na boca. Andressa, alguma questão? Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente se é possível, pela observação dos sintomas, como que a gente consegue diferenciar sintomas gripais de um COVID? Como que qual que é a maneira mais prudente da gente fazer isso? A resposta para você, Andressa, é impossível. É impossível, do ponto de vista clínico, diferenciar COVID de um resfriado comum. Resfriado comum é causado por mais de 100 vírus diferentes, é uma síndrome, ou de gripe, que é causado por um vírus chamado influenza. Do ponto de vista clínico, todos eles podem dar febre, que vai de febre mais baixa, por exemplo, o resfriado costuma dar uma febre baixa. A COVID também não é comum, febre muito alta, pelo menos na fase inicial da COVID, nos primeiros 7 dias. A gripe não, a gripe dá uma febre bem mais alta, né, mas
é tudo muito parecido. Todas elas podem dar tosse, podem dar espirro, pode dar irritação, dor na garganta, podem dar mal-estar, dor no corpo. Então, é bastante comum que na primeira fase da COVID, que são esses primeiros 7 dias, a pessoa tenha esses sintomas gripais, que a gente costuma dizer. Então, conjunto, a gente fala de síndrome, síndrome gripal, conjunto de sinais e sintomas são parecidíssimos com essas 3 possibilidades. O que chama um pouco mais atenção para a COVID, que não existe tanto no resfriado nem na gripe, é a perda do olfato e a perda do paladar. Esses são sintomas mais específicos, realmente. Antigamente, quando tínhamos lá a gripe suína, a gripe aviária, não acontecia esse tipo de sintoma. Chama mais a atenção, mas não significa que seja. Então, nessa pandemia, quando a pessoa tem sintoma gripal, nós temos que obrigatoriamente testar para descobrir se esses sintomas não são decorrentes da COVID, porque existe esse percentual de complicação que eu disse. Cerca de 15% das pessoas podem evoluir para a fase pulmonar ou até mesmo para a forma crítica da doença. E qual que é o teste ideal? É o teste que popularmente é conhecido como teste de cotonete ou o PCR, SWAB, em que se coleta material do fundo do nariz e também do fundo da garganta e vai lá procurar o material genético, o RNA do vírus causador da COVID, que é o SARS-CoV-2. Esse exame tem que ser colhido idealmente entre o 3º e 7º dia. Antes do 3º dia é possível que ele dê falso negativo, depois do 7º dia também, geralmente as pessoas já não têm mais o vírus, já se curaram, inclusive 85%, então ideal é que se faça do 3º ao 7º dia. Nós aqui gostamos de fazer entre o 4º e 5º dia, que é o dia que mais dá positividade. Então, é impossível, do ponto de vista clínico, descobrir assertivamente qual vírus é. Por isso, todo mundo que tem sintoma gripal deve procurar atendimento médico para fazer esse teste, o RT-PCR. E aí, provavelmente vão cair a pergunta. E os testes sorológicos, aqueles testes rápidos, né? Infelizmente, eles não servem para fazer diagnóstico na fase aguda, porque os testes sorológicos, eles são baseados na produção de anticorpos. Anticorpo, o que é? Uma substância que o organismo fabrica para lutar, para agir contra, neutralizar o vírus. Só que demora de 7 a 10 dias para esses anticorpos ficarem prontos. Então, o que adianta? Porque na imensa maioria das vezes a doença vai durar realmente 7 dias. Quando eu vou fazer o exame, dá negativo. E depois, eu já tive a doença, não adianta fazer ele, porque eu já estou até mesmo recuperado na grande maioria das vezes. Por isso, o exame padrão ouro é o tal do RT-PCR SWAB, nasal de orofaringe, ou conhecido como exame do cotonete. Aproveitando, doutor Alexandre, há algum prejuízo, por exemplo, o paciente está com sintoma, mas associa a um quadro gripal e se automedica, pode haver um agravamento se for COVID? Depende da automedicação, Thelma. Então, por exemplo, se o paciente está com dor no corpo, febre, mal-estar, se ele está acostumado a tomar, por exemplo, para febre de pirona ou paracetamol e fica em repouso, sem prejuízo nenhum. O problema é a automedicação com drogas que não têm eficácia contra a Covid-19 e que, infelizmente, são propagados até mesmo por muitos médicos, até assustadoramente por autoridades de saúde. Então, já que a gente entrou nesse tópico, é importante ressaltar que não existe a menor evidência científica, a menor comprovação de eficácia de medicações como hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, ozônio retal, zinco, tudo isso não funciona contra a Covid-19. Nenhuma sociedade científica recomenda o uso dessas medicações. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia não recomenda. A Associação Brasileira de Medicina Intensiva não recomenda. O Center for Disease Control, que é o órgão máximo de infectologia dos Estados Unidos, não recomenda. A Organização Mundial de Saúde não recomenda. Então, infelizmente, o que existe por parte de alguns, entre aspas, colegas médicos e de algumas autoridades de saúde, infelizmente, é um desserviço enorme, fazendo apologia a drogas que não funcionam, na minha opinião, ou por inocência, por ingenuidade, e talvez, em alguns casos, por má fé,
para fazer uma cortina de fumaça dentro de uma doença que ainda não tem tratamento específico. Todos nós da comunidade científica, eu, além de médico, sou professor, sou cientista, estamos buscando medicações que talvez possam inibir esses 15% de pessoas que vão precisar de internação, que vão desenvolver a Covid pulmonar ou que vão desenvolver a Covid crítica. Mas até o momento, infelizmente, não encontramos nada. E é muito pouco tempo, não? Hoje é dia 3 de dezembro. Né? Para a ciência conseguir chegar a alguma coisa, tem que esperar os ritos, tem que esperar os passos da pesquisa clínica. Doutor, e voltando um pouquinho na questão do teste sorológico, e particularmente eu tive bastante dúvida, queria que o senhor explicasse um pouquinho a questão do IgG e IgM que aparece no teste, o que significa cada um, para a gente entender. Teoricamente, Andressa, IgM seriam os anticorpos que são feitos mais rápido, que são feitos de imediato. Seriam os primeiros a ficarem prontos, geralmente, se o teste fosse bom, a partir do 7º, 8º dia. E, na sequência, o IgG. Na Covid-19, os dois acabam surgindo concomitantemente, ao mesmo tempo. O problema é que esses testes sorológicos ainda são testes de primeira geração, até porque a doença é nova. Então, na primeira fase, como eu já falei, até o 7º dia, ele dá falso negativo. Esse é um fenômeno muito comum, conhecido como janela sorológica. Acontece isso para o HIV, por exemplo. Se eu me exponho ao HIV, tenho uma relação sexual desprotegida, não adianta eu fazer o teste sorológico logo na sequência, porque demora para o organismo fazer os anticorpos. Todo mundo conhece isso para várias doenças infecciosas. Para a Covid-19, a janela sorológica, a janela imunológica, é em torno de 7 a 10 dias. Então, quando eu estou sintomático, por exemplo, com uma síndrome gripal, o que adianta eu fazer um exame sorológico até o 7º ou 10º dia? Nada, porque ele pode dar falso negativo. E a informação próxima que eu vou dar é assustadora, mas é real. Até 50% dos exames positivos são falso positivos, principalmente esses de primeira geração, porque cruzam com outras doenças, principalmente com doenças, resfriados comuns que a gente teve no passado, que são causados por alfa-coronavírus. Eu falei que o SARS-CoV-1, o MERS e o SARS-CoV-2 são da família dos beta-coronavírus. Mas muitos resfriados que a gente teve no passado são resfriados causados por vírus da família do coronavírus, vamos dizer assim, de uma família próxima, chamada alfa-coronavírus. E eles podem cruzar. Cruza também com dengue, com uma série de outras doenças. Então, também não aponta quem já teve a doença. Agora que estão chegando no Brasil, realmente testes de segunda geração, testes mais específicos e que podem dizer com mais certeza quem já teve a doença, que mostra lá o IgG. Mas qual a informação do ponto de vista prático que isso traz? Visto que, depois de 3 meses, a grande maioria das pessoas começa a perder esses anticorpos, começa a cair o nível dos anticorpos. E segundo, há casos já, pelo menos 10 ou 12 casos na literatura médica de reinfecção. Então, mesmo que o teste seja positivo e seja verdadeiro positivo, isso não significa que eu estou completamente imune, porque esses anticorpos podem cair no futuro e talvez haja possibilidade de reinfecção. Então, não tem recomendação para coletar o teste para saber se eu já tive ou não, porque as medidas de precaução têm que continuar. Então, quem já teve Covid deve continuar usando máscara, deve continuar fazendo distanciamento social e deve continuar higienizando as mãos. Foi interessante o senhor falar isso, porque até aqui mesmo na minha casa, nós já tivemos essa brilhante ideia de tentar fazer a testagem para saber se nós já tínhamos tido e éramos assintomáticos. Quer dizer, nós não chegamos a fazer, mas isso passou pela nossa cabeça, como se nós pudéssemos nos sentir livres se nós já tivéssemos sido contaminados. Então, eu acho que isso é um pensamento meio comum das pessoas pensarem que se já tiveram, estão livres do vírus, né, doutor Alexandre? Acho que a gente pode até associar a uma questão que a gente ia trazer sobre a segunda onda, do relaxamento da população. Existe mesmo esse pensamento ou é uma suposição minha da pessoa achar que teve, então tá tudo bem, já se livrou dessa? Muitas pessoas pensam dessa forma, mas é importante dizer, Thelma, de forma bastante assertiva, até porque essa
essa nossa conversa vai ficar gravada para sempre, que, na verdade, existe ainda um desconhecimento científico. A gente não sabe a história natural da doença, da Covid, o que vai acontecer no futuro. Repito, nós temos pouco menos de 11 meses, nem 12 meses de ciência. Nós não sabemos se a imunidade da Covid é temporária ou é permanente para o resto da vida. Até isso vai influenciar muito na questão da vacinação. Talvez a gente tenha que tomar doses de vacina de tempos em tempos, ninguém sabe. Ou seja, quem já teve Covid não significa que está protegido para o resto da vida, e por isso vai jogar dinheiro fora se fizer o teste, porque isso não significa proteção. E segundo, pelo menos 50% desses testes comercialmente disponíveis no Brasil são de péssima qualidade e podem dar falso positivo, ou seja, uma falsa sensação de segurança. O que nós devemos levar de tudo isso é que, frente ainda a uma lacuna que existe na ciência, porque a gente está construindo esse conhecimento em tempo real, nós estamos aprendendo dia a dia. Tem algumas coisas que a gente não sabia que a gente já sabe. Tem coisas que a gente ainda não tem como bater o martelo e dizer que é certo ou é incerto. Então, frente a isso, é melhor ser precavido. E vamos concordar, nós não teríamos que ter nenhuma dificuldade nessas três ações, em usar máscara, em manter o distanciamento social e higienizar as mãos. Não ninguém aqui está pregando um isolamento social radical, um lockdown como foi necessário ou se fez necessário no passado. Nós estamos querendo tentar viver algo próximo de um novo normal, mas dentro de regras que não são tão difíceis de fazer, usar máscara sempre, manter o distanciamento social e higienizar as mãos. Então, com isso a gente diminui, não vai zerar, lógico, mas diminui muito o risco de transmissão, mesmo em pessoas que já tiveram frente ao desconhecido sobre a reinfecção, se é frequente ou não, e frente à possibilidade dessa imunidade no futuro cair. Doutor, e pegando o gancho da Thelma, enquanto a gente fica nessa incerteza, se já teve ou se não teve, a gente acaba sendo precoce, né, querendo fazer exames que não vão concluir, não vão levar a lugar algum, mas também quando passaram aqueles 14, 15 dias, né, de que eu estaria apta, por exemplo, a voltar ao trabalho, eu tive muito medo de eu ainda estar transmitindo. E é algo que até eu gostaria que o senhor esclarecesse, de como acontece, de que forma aconteceu essa comprovação de que de fato não transmite, ou se na verdade é algo que a gente utiliza com estatísticas. Se o senhor puder explicar para a gente. Excelente colocação, Andressa, até porque essa é uma das coisas que a gente agora já conhece com mais certeza. A transmissão da Covid-19 em casos leves, ou seja, em pessoas que tiveram somente sintomas gripais, síndrome gripal, como um resfriado ou uma gripe, ela dura 10 dias. Você falou 14, isso era uma coisa que a gente achava, mas já mudou para 10. Por que mudou? Porque os estudos bem consistentes, já publicados, isso já assumido pelo CDC de Atlanta, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a transmissibilidade é de apenas 9 dias. A gente arredondou para 10 para ficar mais fácil. O que é transmissibilidade? É você conseguir jogar fora um vírus ativo, um vírus que seja infectante. Então, não basta o teste dar positivo, porque o teste, vocês lembram que eu mencionei, ele vai procurar o material genético do vírus, o RNA. Tem gente que teve Covid leve e fica com esse teste positivo 20, 30, 40 dias. Mas a hora que você joga o vírus, ele não consegue se replicar. É resto de vírus, é o que sobrou. O vírus verdadeiro que infecta, o vírus ativo, vamos dizer assim, ele só é transmissível até o 9º dia. A gente arredondou para 10 para ficar mais fácil. Então, hoje em dia, o isolamento compulsório de casos positivos são de 10 dias, importante, a contar do primeiro dia de sintoma, não do dia que fez o teste. O teste deve ser feito, como eu falei, do 3º ao 5º dia, ao 7º dia, preferencialmente do 3º ao 5º dia. Mas você começa a contar do dia que você iniciou, por exemplo, a dor de garganta, a dor de cabeça, a febre, a perda do olfato, a perda do paladar. Começa a contar desse dia. Isso em caso de Covid leve. Em caso de Covid moderada, grave ou crítica, aquela Covid que é internada, é o paciente que tem uma Covid mais, vamos dizer assim, sistêmica, ele tem uma carga viral mais alta, ele tem uma eliminação mais prolongada. Então, aí, o período de transmissibilidade é de 20 dias. Então, o paciente que a gente interna nas enfermarias ficam
em isolamento por 20 dias. E nesse paciente a gente assume que ele tem uma imunidade um pouco menos efetiva e vai eliminar o vírus por mais tempo. Então, por excesso de zelo até, principalmente também em paciente imunossuprimido, que faz uso de alguma medicação que deprime o sistema imunológico, a gente deixa em isolamento por 20 dias. Então, 10 dias em casos leves, que não precisam de internação, 20 dias em pessoas que ficam internadas. Esse é o período de transmissibilidade. Doutor, no começo da pandemia, nós ouvíamos muito falar de grupo de risco, de pessoas que tinham alguma comorbidade, ou então idosos, né? As pessoas que estavam dentro desse grupo de risco. Depois, no decorrer dos tempos, a gente viu que nós fomos perdendo jovens, crianças, até onde nós recebemos de informação, até pessoas que eram saudáveis, ou não sei, talvez, pelo menos foi o que chegou para a gente, que eram pessoas que tinham boa saúde e acabaram perdendo a vida com o coronavírus. A ciência já conseguiu desvendar por que isso acontece? Por que algumas pessoas tidas como saudáveis acabam adoecendo gravemente, até morrendo por causa da Covid? Mas esse é um assunto muito importante. Realmente, a Covid-19 é uma doença que tem preferência nos casos mais graves por alguns grupos de risco. Quais são esses grupos de risco? Então, por exemplo, o mais clássico é a idade. 80 anos tem mais chance de óbito, tem mais chance de morte do que 70 anos, e 70 tem mais chance do que 60, 60 mais chance do que 50. E isso para nos 50 anos. Abaixo de 50 anos, esse risco já não se observa pulando década a década, como 50 para cima. Outros fatores de risco além da idade. Doenças pré-existentes, que a gente chama de comorbidade, principalmente hipertensão arterial não controlada, diabetes não controlado. Aquelas pessoas que fumaram muito, tem uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou enfisema pulmonar. Pacientes que têm algum tipo de câncer, de neoplasia em atividade, pessoas, obviamente, que fumaram durante muito tempo, todas essas são, então, e um muito importante, obesidade. Estar acima do peso também é um fator de risco. A explicação para essas doenças causarem Covid mais grave é porque todas essas condições favorecem a expressão, favorecem o surgimento na superfície das células, principalmente nas células do epitélio respiratório, tanto alto, mas principalmente das células do pulmão, de um receptor, que é como se fosse a fechadura para o vírus conseguir entrar na célula. Esse receptor tem nome complicado, é receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ou seja, enzima ECA2. Então, quem tem essas condições tem mais chance do vírus conseguir entrar por essa fechadura. Então, quanto mais idade eu tenho, mais receptor eu faço, quanto menos controlada a minha pressão também, e assim por diante. Agora, o que você disse, Thelma, eu acho que até a Andressa depois pode comentar, porque ela havia me contado nos bastidores aqui que teve um exemplo próximo, é que alguns jovens, menos de 40 anos, sem nenhuma comorbidade, acabam desenvolvendo Covid grave. Nós tivemos um caso aqui semana passada na minha cidade, na Unesp, em Botucatu, um jovem de 29 anos, ele desenvolveu a fase pulmonar 2B, não chegou a ir para a UTI, mas foi uma forma grave pulmonar, precisou de alto fluxo de oxigênio, a gente conseguiu segurar sem precisar fazer intubação, sem precisar de ventilação mecânica, mas nos surpreendeu, porque tinha 29 anos e absolutamente nada, inclusive, nem sobrepeso ele tinha. Por que isso? Porque algumas pessoas geneticamente têm também mais chance de apresentar alto número desses receptores que eu disse, de ECA2 da célula. Provavelmente essa é uma pessoa que no futuro vai ter hipertensão, vai ter diabetes, vai ter o que a gente chama de síndrome metabólica. A gente conhece pessoas que começam a ter hipertensão, diabetes muito cedo, pessoas geneticamente desfavorecidas do ponto de vista dessas doenças metabólicas. E são justamente essas que têm mais risco de ter Covid grave. Já existem testes genéticos que você pode predizer, através desses genes, assim, ruins, se você vai ter Covid grave ou não. Mas não penso que a forma mais correta seja fazer o teste, sim todo mundo se prevenir. Tá? Prevenir.
Exatamente, a gente estava conversando, eu comentei que eu tive Covid, eu não tive problemas respiratórios, nem queda de saturação, porém é uma gripe bem ruim. E ainda que eu seja nova, saudável, realmente é uma doença muito, eu posso dizer assim, muito estranha, que é algo que você toma um medicamento e mesmo assim você ainda continua ruim. E eu estava comentando com os meus colegas que eu tenho uma pessoa conhecida que é próximo da minha idade, né, 27, 28 anos, e teve problemas respiratórios, né? Então a gente aí não tem uma regra de que aqueles que são mais novos terão sintomas leves, né, gripais. Então a alternativa mesmo é tentar prevenir, né, doutor? E vamos fazer uma consulta online, Andressa. Você ficou com, depois que você teve a Covid, né? Quanto tempo durou a sua Covid, assim, em termos de sintomas? Em termos de sintomas, durou o tempo todo. Quantos Não dias? tive, por exemplo, é, eu tive os sintomas quando chegou no 8º dia, mais ou menos, eu tive um pico, que foi quando eu fiquei bem ruim, muita dor de cabeça, e ao final eu ainda tinha dor de cabeça, e quando eu não mais transmitia, eu tive muitas crises de esquecimento, digamos assim, eu perdia muito raciocínio e ainda acontece. Eu estou te perguntando isso porque uma das coisas que a gente está descobrindo, fazendo inclusive pesquisa, é o que nós demos um nome provisório aí de síndrome pós-Covid. As pessoas, então, têm alguns sintomas que se prolongam. Quero lembrar, como vocês já perceberam, que a Covid não é uma doença só respiratória. Ela afeta outros órgãos, é uma doença sistêmica. E um dos órgãos que ela gosta é o sistema nervoso central, o cérebro. Então, existe uma complicação, não é uma complicação, é uma parte da doença que a gente chama de encefalite. As pessoas ficam com muita, mas muita dor de cabeça. Às vezes essa cefaleia, essa dor de cabeça se prolonga por semanas, podem chegar a meses. Letargia, dificuldade da velocidade do raciocínio e, consequentemente, dificuldade de memorização, perde um pouco a memória. E isso pode demorar diferentes tempos para retornar. Então, é uma doença muito complexa que a gente está começando a aprender a desvendar, com repercussões muito mais graves e muito mais intensas do que um resfriado ou uma gripe. Né? Então, não que esteja errado a gente falar de síndrome gripal, principalmente nos primeiros 7 dias, mas, na minha opinião, é tentar diminuir muito o real impacto dela na saúde, inclusive, de pessoas jovens como você. Sim, até uma questão que, obviamente, que cada caso é necessário consultar o seu médico, mas existe algum tipo de tratamento, doutor, que aqueles que tiveram Covid e esses tipos de síndromes pós-Covid devam fazer, né? Obviamente, mediante análise de cada caso, mas há algum tratamento, né, que a gente deva fazer, tomar vitaminas, preservar a atividade física e alimentação, isso é com certeza, mas outros tipos de tratamento, né, medicinais? Eu acho importante você tocar nesse assunto, Andressa, para eu repetir uma coisa que eu já disse. Infelizmente, não existe tratamento específico com comprovação da ciência em relação à Covid-19. Então, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, ozônio retal, zinco, nada disso funciona. O tratamento mais recomendado é o tratamento sintomático. E aí você foi perfeito. Cada médico vai individualizar, em relação aos sintomas do paciente, aquele tipo de tratamento mais específico. Mas, por exemplo, para esses sintomas mais prolongados, principalmente cefaleia, letargia, confusão mental, dificuldade do raciocínio que alguns pacientes têm, a gente está aprendendo, não tem muito o que fazer. Nenhuma droga é miraculosa a ponto de conseguir reverter isso. O que a gente observa é que quanto menos extenuar o sistema imunológico, melhor. A gente recomenda muito repouso durante aquele período mais crítico, que é o período, você falou do 8º dia. O 8º dia é um muro, que a gente chama de barreira, né? Se o paciente passar bem do 8º, 9º dia, ele vai bem. Mas eu quero dizer para vocês que eu acabei de chegar do meu consultório, cheguei aqui em casa, era 7h40, acabei de internar uma senhora, olha, nem tão idosa, 59 anos, não tinha muita comorbidade, só estava um pouquinho acima do peso,
Justamente hoje, no 8º dia, ela piorou muito, tive que internar. Então, o médico tem que sentir, tem que acompanhar os casos dia a dia, porque a evolução pode se tornar mais dramática, o tratamento ele tem que ser personalizado. Mas, repetindo, não existe nenhuma droga miraculosa e o tratamento basicamente é sintomático. Então tá, eu acho que nós tínhamos dividido em 3 temas, né? Que seria transmissão, reinfecção e vacinas. Eu acho que o senhor já fez um apanhado aí sobre reinfecção. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, para fecharmos essa primeira parte, é o seguinte: o senhor acha que essa segunda onda que estão dizendo seria evitável? O comportamento da população foi determinante para isso? Ou nós sofreríamos uma segunda onda de qualquer maneira? Thelma, a Covid-19 é uma doença que tem íntima relação com o comportamento das pessoas, porque é uma doença, como a gente já comentou, de transmissão respiratória, de gotículas. Então, depende, basicamente, do comportamento da sociedade como um todo. Quando eu falo sociedade como um todo, inclui a esfera governamental e inclui cidadãos. Então, um dos principais pecados, na minha opinião, que se cometeu no enfrentamento da Covid-19 no Brasil foi a desarticulação do discurso de enfrentamento entre a esfera federal, estadual e municipal. O governo federal fala uma coisa, o estadual fala outra, o município muitas vezes fala uma terceira coisa. Isso é péssimo. Péssimo porque o cidadão fica completamente perdido, principalmente em tempos de mídia social, onde também cada um fala o que quer, cada voz acaba tendo vários seguidores. Então, o que a gente viu foi um medo exagerado no começo, na minha opinião, uma histeria coletiva. Eu cheguei aí em supermercados que vocês lembram que tinham prateleiras vazias, como se nós fôssemos invadidos por um tornado que teve Foi. isso. Que ia Foi faltar histeria. comida, né? Até chegaram a falar que as pessoas estavam estocando. Estavam Lembro estocando. perfeitamente. Eu fui no supermercado e não tinha alguns itens, as prateleiras vazias. Isso é histeria. Uhum. Gente no supermercado de luva, cansei de ver gente de luva, gente, enfim, um comportamento muito exagerado no começo, até autoridades de saúde pública, personalidades fazendo lives catastróficas como se fosse o Armagedon, quando a gente sabia que era uma doença de transmissão respiratória, sabíamos muito bem como evitar máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Isso vale para influenza, vale para resfriado, vale para conjuntivite viral, para várias doenças de transmissão respiratória. É uma coisa que a gente devia ter aprendido da experiência anterior. A última grande pandemia, enorme pandemia que a gente teve foi a gripe espanhola em 1918. É a mesma coisa, era um vírus que a humanidade não tinha sido desafiada ainda, que era o influenza, o H1N1. Não sei se vocês sabem, a gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza H1N1. Só que ele nunca tinha sido disperso com tanta magnitude quanto naquela época. E basicamente o que fizeram foi o que a gente deveria ter feito, né? Mas enfim, aí depois de muito tempo, de muita desarticulação, o que aconteceu com a Covid-19? As pessoas perderam a percepção de risco, com relativação. Eu não sou do grupo de risco, então se eu pegar Covid nada vai acontecer. Não pensando na questão de empatia e cidadania, porque se eu pego eu posso transmitir para o próximo, e é isso que está acontecendo. Eu não sei, Thelma, se nós estamos vivendo uma segunda onda, mas o nome não importa. O que Ah, aconteceu foi o seguinte: setembro, outubro, estava acontecendo uma coisa muito legal. O índice de transmissibilidade, que a gente chama de R, estava caindo. Pela primeira vez, baixou de 1, significa 1. É o índice, o R é quando uma pessoa transmite para uma pessoa. Se está acima de 1, significa que ela está transmitindo, por exemplo, para 2, 3, 4. Quanto mais alto, pior. E quando abaixo de 1, ótimo, porque uma pessoa não está conseguindo transmitir por dia para mais de uma pessoa. Tinha chegado em 0,8, 0,7. Nós estávamos muito animados, falando, bom, a primeira onda está caindo, mas não chegou, por exemplo, a índices muito baixos, como 0,5, 0,4, para dizer que acabou a primeira onda. tá. De repente, principalmente após os feriados de setembro e de outubro, o R subiu assustadoramente. Hoje tem lugar que está 1,9, 2,1. Então, independente se seja segunda onda, que seja retomada da primeira, o nome é questão semântica. O Tá. problema é que o R voltou a aumentar. Ainda
mais concentrado na população jovem, que realmente a gente percebe que se cansou, a gente entende, todo mundo aqui já teve seus 19, 20 anos, sabe que realmente a impaciência faz parte, e aí começam as aglomerações, as festas, mas que alguma hora essa conta vai chegar para os grupos de risco. Porque se o jovem está pegando, e mais cedo ou mais tarde vai a sua avó pegar, a sua tia pegar, a sua mãe pegar, e aí são esses os casos que vão internar, como já está acontecendo na capital. Eu não sei se Sorocaba está chegando numa situação mais crítica. Aqui ainda o índice de internação começou a aumentar bem devagar. A UTI também não chegou a lotar, mas os casos aqui em Botucatu estouraram, principalmente na população mais jovem. O que eu sempre falo, a conta uma hora chega. Aumenta a transmissibilidade em jovem, tudo bem, não é tão grave para eles, mas uma hora ou outra chega nos mais velhos e um ou outro jovem vai acabar também pagando com a vida por conta disso. Tá certo. O senhor tem mais alguma colocação para fazer sobre a reinfecção? Olha, a reinfecção a gente sabe que é um evento raro. Aconteceu, já comprovado. O que é a reinfecção? Vou contar um caso clássico, que foi o primeiro de um senhor em Hong Kong. Ele pegou Covid em abril, foi diagnosticado Covid grave, foi internado, não precisou de UTI, mas ficou com ventilação, com catéter de ar que a gente fala, saiu, muito bem. Aí o Covid tinha sido isolado, o vírus dele. Quando chegou em agosto, ele teve uma síndrome gripal, muito mais leve do que o primeiro episódio. Fizeram o teste do cotonete de novo, RT-PCR suave, e acharam o Covid de novo. Só que esse vírus foi comparado com o primeiro. E viram que o primeiro era um pouquinho diferente do segundo, tinha uma assinatura diferente, por exemplo, tinha uma cor do cabelo diferente. Então, isso significa reinfecção. Você conseguir, por análise filogenética, por analisar o RNA, que um vírus não é o mesmo. Você poderia ter ficado lá algum material que sobrou, algum RNA perdido, algum resto de vírus perdido dentro de uma célula morta, por exemplo. E não era. Então, foi o primeiro caso de reinfecção. Precisa haver uma análise filogenética para mostrar que o primeiro vírus é diferente do segundo. Isso aconteceu muito poucas vezes. Foi relatado na literatura pouco mais de 10 casos. Que dentro do universo, que acho que a gente já está passando de 6 ou 7 milhões de casos em todo mundo, é muito pouco. E até por uma questão de característica da epidemia, aparentemente, se fosse a infecção muito frequente, pelo menos num curto intervalo de tempo, nós já teríamos muito mais casos. Então, o que a gente sabe hoje, dezembro de 2020, a reinfecção é possível, mas por enquanto parece ser rara. Mas a gente precisa ter mais distanciamento no tempo para entender se com o passar do tempo a gente não perde a imunidade e a reinfecção começa a ser frequente. Essa é uma dúvida, tá? Não tem resposta para isso ainda. Tudo muito novo, né, doutor Alexandre? E a gravidade da situação fez os cientistas, os estudiosos, também trabalharem aí com o que temos hoje, né? E ciência a gente sabe que precisa, o tempo é que vai apontando tudo com mais precisão, né? Então, é um momento realmente muito angustiante para todo mundo. Vamos falar agora daquele assunto que deve ter um monte de gente esperando, que são as vacinas. Que traz um pouco de esperança para a gente também, né? Podemos, doutor Alexandre? Olha, eu até fiz uma colinha com os dados atualizados para passar para vocês, tá? Legal. Eu vou falar sobre as principais vacinas que já têm resultados, todas elas, é importante dizer, fazer um preâmbulo. Tudo que eu vou falar são resultados preliminares. O que significa isso? As pesquisas não acabaram dessas vacinas. Eles pegaram uma fatia do bolo, que já um percentual dos pacientes que já completaram o tempo mínimo de observação, para fazer uma pré-análise. Então, todos esses dados são sujeitos a uma atualização quando a pesquisa acabar. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a vacina, uma delas é aqui, a vacina da Pfizer, por exemplo, ela vai avaliar 12 mil pacientes e foi feito um primeiro corte, uma primeira análise com 2, 3 mil pacientes. Então, são resultados preliminares. Isso de tudo todas as vacinas. Nós temos 4 vacinas que já têm esses resultados preliminares de eficácia clínica, ou seja, são vacinas que a gente já viu que evitam Covid, que evitam o episódio Covid. Nada de produção de anticorpos, seria um dado indireto ou não. Quem tomou
vacina versus quem tomou placebo evitou a doença. Então, o comparativo é o seguinte: a vacina da Pfizer-BioNTech, que é uma iniciativa americana com um laboratório alemão, ele tem um índice de proteção de 95%. Então, quem tomou a vacina versus quem tomou placebo se protegeu 95% das vezes. Resultado excelente. A vacina da Moderna, que é uma vacina americana, um laboratório americano, 94,5%. A vacina russa, Sputnik V, mais de 95% de proteção. E a vacina da Oxford AstraZeneca, entre 62% a 90%. Então, esses são os dados de eficácia. O que a gente quer para o momento? A Organização Mundial de Saúde e mesmo o governo brasileiro, mesmo o Ministério da Saúde, assume que qualquer vacina que tenha acima de 50% de eficácia, que reduza pelo menos 50% dos casos, já é uma vacina que dá para ser aprovada. Por quê? Poxa, imagina se eu reduzir 50% dos casos novos, ou 50% das internações, ou mesmo 50% dos óbitos, já está, não é ótimo, mas já está bom, né? Então, todas essas já têm esse índice de eficácia. E aí cabe um parênteses da Coronavac. A Coronavac ainda não soltou, está em análise, os dados de eficácia. Nós estamos ansiosos, porque é uma iniciativa que está sendo feita aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que já tem, inclusive, insumo e doses para ser feitas, né? Nos torcer, ele já tem o número necessário de pacientes para fazer essa análise preliminar, deve estar para sair esses resultados. Eu achei que fosse sair segunda-feira, mas talvez na próxima segunda eles soltem esses resultados da Coronavac para a gente colocar aqui em comparação. Outro item super importante, Thelma, é uma questão chamada, vocês sabem muito bem, preço. De nada adianta uma vacina muito eficaz se for muito cara, né? Então, a vacina as mais caras, começa a Moderna, cada vacinação vai sair $180, R$180, vou colocar em real, R$180. A da Pfizer, 110. A vacina Sputnik, algo em torno de R$55. E da Oxford AstraZeneca, R$20. Tá? Então, esses são os preços. E, finalmente, um outro ponto que chama muita atenção, que é a questão do armazenamento, que é como eu transporto essas vacinas. A vacina da Pfizer tem um impeditivo, não digo impeditivo, mas uma dificuldade mais importante. É uma vacina que precisa ser estocada a menos 70 graus Celsius. Não é todo lugar que tem uma estrutura, uma geladeira, né? Nossos hospitais universitários, aqui da Unesp, Unicamp, a gente tem essas geladeiras. Mas não é todo lugar que tem isso disponível. A da Moderna também, menos 20. E a Sputnik e a AstraZeneca têm a possibilidade de ser estocado numa geladeira comum, que é de 2 a 8 graus, o que facilita bastante o transporte e a conservação. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora em que o Ministério da Saúde escolher as opções para compra, né? Não só o Ministério da Saúde, mas também as secretarias estaduais de saúde. Eu imagino que, infelizmente, vou dizer infelizmente, a exemplo do que a gente viu nas políticas públicas de enfrentamento à Covid, haja uma guerra política, aliás, já está havendo, vocês sabem disso, uma guerra política em relação à vacina. Então, é capaz que o governo federal compre uma vacina, alguns governos estaduais comprem outras, e aí vai ser aquela discussão que a gente não gostaria de ver, que a minha vacina é melhor que a sua, e isso é horrível, né? Deveria ter uma unidade nacional, todo mundo falar a mesma língua, disponibilizar as melhores vacinas com o menor custo e tentar resolver o problema, sem brigas políticas. Então, doutor Alexandre, todas essas vacinas que o senhor mencionou, elas têm o mesmo objetivo? Evitar todas elas, por exemplo, tomei a vacina, eu estou imune ao vírus. Você tem essa chance que eu disse, né? Entre 90, 95%. Todas elas estão girando entre 90% a 95%, exatamente. Você evita o episódio de Covid, que é o que a gente já discutiu, né? Síndrome gripal, ou mesmo a evolução para casos mais graves, nessa frequência. Aliás, como toda vacina, isso é importante dizer, nenhuma vacina tem eficácia de 100% para nada. Absolutamente nada. Uma das vacinas mais eficazes que nós temos é a da febre amarela, né? Tem 97%, 98%. Mas tem um truque. A vacina da febre amarela é feita com vírus atenuado. É um vírus vivo.
Isso é perigoso, porque pode induzir doença num grupo de pessoas suscetíveis. Todo mundo sabe disso em relação à vacina da febre amarela. As vacinas de Covid, não. Eles já estão sendo feitos em plataformas muito seguras, todas elas com vírus inativado, ou seja, vírus morto, vírus não passível de replicação, somente com pedaços do vírus. Não sei se vocês sabem, coronavírus significa vírus de coroa. Coroa porque, corona do latim significa coroa, porque ele tem umas espículas, umas anteninhas, chamadas de spikes, né? E se fez uma das vacinas, a maior parte delas, a estratégia é mostrar para o sistema imunológico essa espícula, somente esse pedacinho aí, como se fosse uma lança, a ponta de uma lança, para o sistema imunológico fazer um anticorpo que bloqueia isso, ou fazer células, que a gente chama de linfócitos T, que vão lá e matam células infectadas por esses vírus. Então, é assim que funciona. E a aplicação dessas vacinas será em dose única, 2 doses? Como que vai ser a aplicação? Todas elas têm a estratégia de pelo menos 2 doses. Você precisa de uma dose inicial e um reforço, todas sem exceção. Da primeira, vamos dizer assim, da primeira fase. Aí vem a pergunta: quanto tempo dura a imunidade depois de uma vacinação? Pergunta que não tem resposta ainda. Nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade depois do episódio de Covid, quanto tempo você está protegido. Nós vamos aprender isso continuando as pesquisas. Essas pessoas que entraram na pesquisa da vacina, elas vão ser seguidas por muito tempo. Muito tempo significa anos, 3, 4, 5 anos, para justamente ver se essa primeira estratégia de 2 doses foi suficiente de proteger ela por um longo tempo, ou se eu vou precisar vacinar de ano em ano, de 6 em 6 meses, ou de 2 em 2 anos, de 5 em 5, de 10 em 10, ou nunca mais. Nós não temos essa resposta. O que a gente precisa agora é ter uma vacina que a gente saiba que tem uma... Aí vocês vão perguntar, mas como é que é esse dado de eficácia? O dado de eficácia é com 3 meses. Então, a pessoa evitou 90, 95% de Covid em 3 meses de análise. Parece pouco, mas 3 meses numa pandemia, vocês com certeza devem imaginar que é uma eternidade para todo mundo, né? Uhum. Foi importante o senhor falar desse aspecto da segurança da vacina, que é com vírus morto, porque ainda existe muitas pessoas são muito reticentes, né, à vacinação de um modo geral, em especial agora nesse momento da pandemia. Eu já vi diversas pessoas falando, não sei se eu vou tomar, viu, porque eu tenho medo, acho que foi feito tudo muito rapidamente, correndo, mas assim, os testes, as fases têm sido respeitadas, doutor Alexandre? O senhor tem conseguido acompanhar isso? Realmente oferece segurança? Acho que isso é importante que a população saiba que, por mais acelerado que tenha sido esse processo, foram respeitadas as etapas que são imprescindíveis, né? Thelma, esse ponto é importantíssimo, porque houve muita fake news em relação porque essas vacinas estão saindo a toque de caixa. Elas têm nós temos pelo menos 3 explicações por que elas estão saindo tão rápido. Que bom que seja assim. Primeiro, grande parte das estratégias para a vacina de coronavírus já tinham sido desenvolvidas porque a gente já teve 2 epidemias de beta-coronavírus, que eu já citei para vocês. A epidemia do SARS-CoV-1, que aconteceu em 2002, 2003, e que naquela época já começaram a pesquisar algum tipo de estratégia de vacina, e a epidemia do MERS, que aconteceu no Catar. Então, a gente já tinha alguma coisa já pronta em relação a como produzir uma vacina contra beta-coronavírus. Segundo ponto, várias indústrias farmacêuticas e vários institutos de pesquisa públicos já estavam trabalhando em plataformas de vacina multi-agentes. O que significa isso? Com um vetor, que é um vírus inativado, geralmente um vírus chamado adenovírus, você consegue ensinar para o sistema imunológico como agir contra diferentes outros patógenos. Então, você coloca lá, por exemplo, qualquer agente, um vírus, uma bactéria, e esse vírus vai ensinar o sistema imunológico a produzir anticorpos, produzir resposta imune. E terceiro, nunca, em tão pouco tempo, houve tanto investimento para uma vacina só. São bilhões e bilhões de dólares investidos por todas as potências mundiais para uma vacina. Isso nunca teve precedente no mundo. É um investimento, todos os institutos de pesquisa estão só em cima disso. Vacina da AIDS, do HIV, nem de perto teve o tanto de dinheiro que foi investido para a vacina da Covid-19. Então,
Tudo isso justifica porque foi tão rápido. Mas respondendo a sua pergunta, todos os passos importantíssimos para o cumprimento da pesquisa foram feitos. A fase 1, a fase 2 e atualmente todos esses resultados que eu estou contando para vocês são análises, ainda que preliminares, ainda que parciais, das fases 3 dos estudos que estão em andamento. Lembrando que não são só essas 4 vacinas que eu falei, mas a Coronavac que existem. Tem pelo menos 13 vacinas no mundo todo, então essas são 5 que eu citei, mas tem pelo menos 8 que ainda vão ter esses dados divulgados. E que bom que seja assim, porque a gente vai precisar de uma quantidade enorme de doses de vacina, e com certeza uma ou duas candidatas não seriam suficientes para conseguir atingir essa demanda. Imagina vacinar a China inteira, vacinar toda a Europa, Estados Unidos, América Latina. A gente precisa de várias candidatas à vacina que deem certo, porque nós não vamos conseguir produzir 7 bilhões de doses, que é a população do planeta Terra, do dia para a noite. Uhum. Doutor Alexandre, eu só queria chamar, pedir licença para falar com o pessoal que está nos acompanhando, que nós já estamos caminhando para o final, então se alguém tiver alguma questão que ainda não foi abordada, se tiver alguma dúvida, que por favor, né, traga para que a gente possa buscar com o senhor, então, a resposta. O senhor acha que essa vacina, ou essas que estão sendo desenvolvidas, elas serão a solução para a humanidade nessa questão do coronavírus? Não. Elas vão ser parte de uma estratégia. Eu vejo como se fosse uma mandala. Prevenção contra qualquer doença infecciosa é uma composição de estratégias. Nenhuma doença infecciosa se combate só com uma ação. Vou citar dengue. Dengue você tem que evitar focos do mosquito, você tem que ter toda uma mudança em relação à saúde ambiental de onde você vive. Você pode fazer controle, por exemplo, com mosquitos geneticamente modificados, uso de inseticidas, até mesmo vacina contra a dengue já existe desde o final de 2008, 2009. HIV é a mesma coisa. A gente fala sobre, por exemplo, prevenção do HIV, o uso da camisinha, sexo seguro, temos a estratégia de profilaxia pós-exposição, que é tomar o comprimido depois que você teve uma exposição até 72 horas. Você pode fazer prevenção prévia, tomando a medicação todo dia. E contra a Covid vai ser a mesma coisa. A vacina vai entrar dentro de uma composição, de uma mandala, que inclui, como a gente já falou, mas não custa repetir, o uso da máscara, distanciamento social, higiene das mãos. E a vacina? Porque, veja, a vacina não protege 100%. Então, compondo todas essas ações, a gente vai maximizar o poder de prevenção. Pegando esse Então, nós continuamos... Ai, desculpa, Andressa. Pode falar, Andressa. Uma dúvida, pegando esse gancho de que a vacina não protege 100%, o senhor visualiza em algum momento o pleno funcionamento, por exemplo, de bares, restaurantes, locais para eventos? Se com a vacina isso vai acontecer ou não? Nós vamos voltar ao normal um dia. Não tenho bola de cristal e nem sou irresponsável, como alguns são, de dizer quando isso vai acontecer. Não tenho a menor ideia. A vacina vai ser, sim, um importante componente para a gente voltar ao verdadeiro normal. Mas a gente só vai poder voltar ao verdadeiro normal, Andressa, quando aquele índice que eu falei para você, o tal do R, tiver zero. Quando eu tiver pelo menos 2, 3 semanas de zero de transmissão. Aí sim eu posso dizer, poxa, foi embora, acabou. Agora sim, faz carnaval, faz festa, faz churrasco, baile funk, sertanejo. Anda sem máscara. Enquanto você não tiver o índice de transmissão zero, vai haver transmissão. E esse vírus, alguma hora, vai chegar em alguém potencialmente que vai adoecer e vai morrer. E é tudo que a gente não quer. Cada vida importa. Não há preço por uma vida. Então, não custa nada, até que a gente chegue nesse momento, não custa nada, não dói usar máscara, fazer distanciamento social e higienizar as mãos. Quando tiver a vacina, tomar a vacina e aguardar chegar um momento em que o vírus vai parar de circular. Ele vai parar de circular um momento, mas vamos tentar fazer ele parar de circular sem um excesso de mortes. Aliás, infelizmente, a gente tem que respeitar esses mais de 160 mil brasileiros que morreram e
até em homenagem a eles, fazer a prevenção de forma adequada. Porque se eles estivessem vivos, talvez eles estivessem fazendo. Eu acredito O meu que isso até Facebook. responde... Opa, Thelma! Eu acredito que isso até responde a pergunta que a Dejane mandou aqui para nós. Se mesmo após a vacina, teremos que continuar usando máscara. A prevenção vai continuar acontecendo justamente porque a gente não tem a certeza da queda, né, da transmissão. Então, Vai acontecer. Vai acontecer. novo normal segue. Isso vai acontecer um dia. Com certeza, as vacinas vão, junto com as medidas de prevenção, forçar esse R para baixo. Aí, quando o R estiver muito baixo, acabar de transmitir, vai chegar um dia que o mundo inteiro, vocês podem ter certeza, podem cobrar de mim. Vai ser um dia muito legal. E a Organização Mundial de Saúde vai declarar que o vírus da Covid-19 não circula mais, ou circula em baixa quantidade, em lugares muito estritos. Esse vai ser um dia que a gente vai comemorar. E aí sim nós vamos poder voltar ao novo normal. Dificilmente esse vírus vai se tornar um vírus, vamos dizer assim, sazonal, porque as vacinas vão conseguir provavelmente ser muito eficazes. Ele não vai ser um vírus comum que vai ficar circulando sempre, a não ser que haja alguma mutação, né? Isso sempre pode acontecer, se o vírus sofrer alguma mutação e aí começar a fugir da resposta da vacina, aí complica. Mas, por enquanto, não há evidência disso, vamos torcer para que não aconteça, e aí, mais cedo ou mais tarde, isso acaba. Mas, até lá, vamos seguir essas medidas de prevenção, que com a vacina vamos melhorar ainda mais a chance de diminuir a transmissão. Alexandre, esse sazonal, até era uma questão que eu tinha anotado aqui, significa que em determinadas épocas o vírus volta, é isso? Então nós podemos dizer, assim, tudo indica que o coronavírus não é um vírus sazonal. Não, ele é sazonal, mas tudo ele é indica, sazonal. ele se transmite mais quando você tem temperaturas mais frias, porque as pessoas se aglomeram mais, que é meio óbvio. Tá. O que não impede de acontecer em lugares quentes, como a gente viu tragicamente em Manaus. A questão toda é que as vacinas estão vindo com uma taxa de eficácia tão alta e numa tamanha quantidade que provavelmente a gente vai conseguir impedir que ele deixe de circular se adotadas também as medidas de prevenção. E também se ele não começar a ter mutação, que fuja da vacina, que aí também não adianta. Tá. Tem uma pergunta da Laís. Ela quer saber se quem tomou a vacina da gripe tem menos probabilidade ou de se contaminar, ou então... É que o meu Facebook deu uma travada, mas eu lembro que tinha aqui a pergunta da Laís. Tem alguma interferência, alguma relação de quem tomou a vacina da gripe com a proteção do coronavírus? Não, infelizmente não. Não, a vacina da gripe não fornece imunidade cruzada para o coronavírus, são vírus completamente diferentes, mas a vacina da gripe é muito importante, porque nós já vimos casos de co-infecção. A pessoa pegar gripe e Covid ao mesmo tempo, e aí é fatal. O pulmão não aguenta. Não, isso acontece. É lógico, como eu sou professor, sou infectologista, trabalho no hospital universitário, eu vejo casos raros, complicados, casos graves. Né? Não é comum, não é comum. Pode acontecer, mas não é comum. Mas por isso a importância de tomar a vacina da gripe também. Ela não protege contra a corona, vai proteger só contra a influenza, mas não queira ter os dois ao mesmo tempo. Então, o ideal é se vacinar para a gripe e, assim que possível, contra a Covid. Nós temos uma pergunta aqui do Alan também. A velocidade que essas vacinas estão sendo estudadas e produzidas pode significar um novo patamar de pesquisa e produção de outras vacinas? A pergunta do Alan é perfeita, porque nós estamos fazendo uma otimização, na verdade, estamos melhorando muito o parque tecnológico de pesquisa no mundo todo, principalmente no Brasil. E aí vocês vão me permitir fazer uma pequena crítica, e não é a um governo específico. Há mais de 10 anos, nós estamos sofrendo um desmonte da estrutura científica no Brasil, dos programas de pós-graduação, dos institutos de pesquisa públicos, e pelo menos isso a pandemia trouxe de alento. Então, os institutos de pesquisa pública, as universidades estão recebendo recurso, o parque tecnológico tem melhorado bastante, e com certeza nós vamos usar esse basal para conseguir lutar contra outras doenças. O mesmo raciocínio inteligente do Alan vale para a questão de equipamentos hospitalares.
Todo mundo me pergunta, mas você não acha que comprou muito respirador em excesso? O que a gente vai fazer com eles no futuro? Veja, nós tínhamos que comprar esses respiradores porque os pacientes iam chegar aos montes, como chegaram. Nós, por aqui, pelo menos na minha cidade, não tivemos que deixar de entubar ninguém por falta de respirador. Mas realmente, depois que a pandemia passar, nós vamos ter equipamentos que vão ficar em número maior do que a necessidade. E com isso a gente consegue equipar outros lugares que não tinham respirador. É lógico que depois que tudo isso passar, nós vamos mandar esses respiradores para cidades pequenas que antigamente não podiam entubar um paciente porque não tinham respirador. Então, o Alan falou da ciência, mas também os equipamentos de saúde que a gente adquiriu durante a pandemia vão servir para melhorar a atenção à saúde em termos globais. Em termos globais, não digo, mas em termos nacionais. Perfeito. Ó, temos uma pergunta aqui que eu acho que é importante, até naquele sentido que nós falamos de muitas informações que circulam, nem todas são confiáveis e verdadeiras, né, doutor Alexandre? Diz aqui a dona Dora. Ouvi dizer que tomar bastante água no decorrer do dia ajuda a não nos contaminarmos, porque a água leva o vírus da garganta ao estômago, assim elimina o suco gástrico e o vírus causador do Covid. É verdade? Não, infelizmente isso é mito, é fake news, porque o vírus, na verdade, pode entrar, lembra que eu falei, pela mucosa do olho, pela mucosa do nariz e pela mucosa da boca. E o vírus rapidamente se liga naquela proteína, naquele receptor que eu falei, receptor da enzima conversora de angiotensina 2, e entra dentro da célula. Por mais água que você tome, não vai conseguir descontaminar a sua boca. O que existe de verdade é a descontaminação da boca com antisséptico com alta concentração de álcool. Então, em ensaios de laboratório, quando você coloca o vírus com esses antissépticos bucais que tem uma concentração de álcool acima de 70%, lógico que o vírus inativa, até porque a gente usa o álcool 70 para esterilizar as superfícies. Mas isso é pouco prático, né? Você não vai deixar de, eu acho, na minha opinião, como médico, aliás, como pessoa, não como médico, muito mais fácil, ao invés de você ficar usando enxaguante bucal, que você usa máscara, que além de proteger a boca, você protege o nariz. Uma coisa que me preocupa é a questão dos olhos, né? Realmente os olhos ficam desprotegidos. E um trabalho japonês, dois trabalhos japoneses, na verdade, mostraram que pessoas que frequentam o transporte público e têm miopia pegam menos Covid do que aqueles que não usam óculos. A gente no hospital, quando vai lidar com um paciente sem máscara, por exemplo, eu preciso examinar a garganta de um paciente com Covid. Eu tenho que colocar meu óculos de proteção, porque na hora que ele está respirando, ele pode jogar gotícula no meu olho. Então, no transporte público, em ambientes de aglomeração, usar óculos ajuda, junto com a máscara, obviamente. Ótima dica, viu, doutor Alexandre, para quem está aí, né, no dia a dia, às vezes precisa do transporte público, né? Então, é uma coisa simples, uma medida simples e eficaz para evitar. O óculos normal, ele não protege 100%, porque ele não tem aquela cobertura lateral. A gente vê pessoas que estão trabalhando com atendimento ao público, eles usam máscara e o tal do face shield, aquele capacete lá. Isso ajuda bastante. Se usar da máscara também, porque aí não chega a gotícula no meu olho. E até não chega na máscara também, né? É uma dupla proteção, bastante interessante. Quem lida com o público diretamente, vale muito a pena. Doutor Alexandre, e as festas de final de ano, hein? Como faremos com as festas de final do ano? É complicado porque nós passamos aí desde março isolados da nossa família, longe de pessoas queridas, longe dos nossos avós, dos nossos tios de mais idade. E é lógico que todo mundo quer confraternizar. O ideal, às vezes, eu tinha um professor que me falava sempre, o bom é inimigo do ótimo. O ótimo, o ideal, infelizmente, é que não haja aglomeração. A aglomeração que eu falo é juntar pessoas que não têm que viver juntas e com um número maior de 6 pessoas. Então, infelizmente, isso seria o ideal. Mas pensando que o ideal, né, às vezes as pessoas não vão aguentar, vamos tentar minimizar o risco. Eu prefiro ser mais prático, né? Então, algumas
coisas que a gente pode fazer para diminuir o risco. Primeira situação, vai fazer festa de final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas de maior grupo de risco fiquem menos tempo nessas confraternizações, o menor tempo possível, sempre usando máscara e num cantinho isolado. Evita beijar, abraçar, tocar. Sei que é difícil. Eu tenho avó, queria muito estar junto com ela, abraçando. Minha mãe também já pertence ao grupo de risco. Não adianta. É uma questão de expor a uma situação que não é completamente necessária, né? Então, deixa num cantinho, fica menos tempo, usando máscara, distanciado, evitar abraçar, evitar beijar. E mesmo as pessoas mais jovens que estão fora do grupo de risco, né? Porque os assintomáticos transmitem. Evitar abraçar, evitar beijar, evitar aglomeração sem uso de máscara. Regra de ouro número 1. Se eu tiver qualquer sintoma gripal, não saia de casa. Eu vou estar lá transmitindo com mais força. O sintomático transmite com muito mais potência que o assintomático. Mas mesmo assintomático podendo transmitir, então seguir essas orientações que a gente discutiu. Com isso, a chance de transmissão não zera, mas diminui bastante. É isso mesmo, sintomáticos, principalmente porque, digo por experiência própria, quando eu comecei a ter os sintomas, eu jurava que era uma sinusite. Eu tive os sintomas, eu fui na manhã seguinte, e eu falei assim para a médica, eu tenho certeza que é uma sinusite, mas eu estou aqui porque eu trabalho na Santa Casa, então como lá é referência em Covid, então eu estou aqui. No fim era Covid mesmo, então tem que ficar em casa sim os sintomáticos, porque não dá para bobear, né, doutor? Foi aquela pergunta que você mesmo fez no começo, né? Como diferenciar clinicamente? Não tem como, né? Então, não, se você está com sintoma, não saia de casa, não vá ver sua família. Você vai estar protegendo suas pessoas queridas, vai fazer o teste, procurar atendimento médico. Agora, vai ter a confraternização de família, você não aguentou, você quer ir, faça o protocolo que a gente recomendou. Deixe as pessoas de grupo de risco mais isoladas, num cantinho da sala, sem muito contato com o resto das pessoas. Se possível, fazer a festa num lugar mais arejado, mais aberto, evitando trocar copo, evitar canudo, beijar, abraçar. Nós brasileiros latinos, né, adoramos abraçar, beijar. Não pode, gente. Infelizmente, vamos tentar, se for fazer as festas, eu não quero ser radical, né? Eu vi uma frase horrível, horrível, que é assim: se você quer comemorar o Natal de 2021, não comemore o de 2020. Não deixa de ser um pouco de verdade para as pessoas de grupo de risco, mas é muito ruim ouvir uma coisa dessa, né? Se vai fazer, faça com muito cuidado, tentando minimizar o risco. Acho que esse é o lema para o Natal, para o Ano Novo 2020. A gente tem uma questão aqui, mas que eu acredito que não substitui, né? O Face Shield não substitui o uso da máscara, né? Não, Justamente porque ele é aberto aqui, né? exato. Então, o Face Shield ele vai proteger você entrar no olho, no nariz ou na boca. Mas se uma pessoa estiver falando e a gotícula entrar aqui por baixo, vai acabar caindo na boca. Então, ele ajuda muito na questão da visão, do olho, né, da mucosa ocular, e também não sujar a máscara, porque nada adianta eu usar a máscara, pôr a mão na máscara, depois eu ponho no olho ou no nariz, né? Eu acabo me contaminando, né? É muito interessante para quem lida com o público, ou para nós profissionais de saúde, né, quando vamos lá examinar o paciente e tudo mais. Eu não gosto muito, eu prefiro o óculos pessoalmente, porque é mais prático, mas funciona também. Bom, então, acho que a gente não tem mais questões, né? Eu acho que nós temos que encerrar, porque o doutor Alexandre está cansado também, veio direto do trabalho. Doutor Alexandre, nem tenho palavras para agradecê-lo. Foi realmente muita generosidade sua dividir tudo o que você vem arduamente estudando aí hoje, trazer essas informações tão valiosas para a gente. Muitíssimo obrigada. Espero que nós possamos repetir esse encontro num momento mais feliz, com mais expectativas aí de uma contenção absoluta desse vírus. Muito obrigada, muita sorte, muita saúde para você na sua trajetória
E nós agradecemos imensamente, porque nós sabemos que vocês estão aí nessa luta por todos nós, né? Gostaria de pedir para todas as pessoas que estão nos vendo também pensarem nisso, que tem muita gente que não tem opção, que precisa estar lá no dia a dia, na labuta, enfrentando esse vírus, e que são humanos como nós, têm sentimentos, têm medos, têm angústias como nós. Então, que nós façamos a nossa parte por nós, pelas pessoas que nós amamos e por vocês também, né, que estão aí nessa linha de frente. Muitíssimo obrigada, viu, doutor Alexandre? Obrigada, Andressa, pela parceria. E, como eu disse, espero que nós possamos nos reencontrar num momento mais feliz e de boas notícias concretas. Na verdade, Thelma, Andressa, sou eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês de um tema essencial. Meu lema sempre foi que a informação em saúde é a melhor forma de lutar contra as doenças. E nessa pandemia, eu caí, como todos, de paraquedas nisso, né? Eu nunca vi, eu tive a oportunidade de ver como essa mensagem é verdadeira. Nós temos que informar a população, porque, infelizmente, vivemos em tempos de fake news correndo solto. Isso leva à morte, leva a óbito, notícias falsas em saúde. É uma causa importante de óbito no mundo todo. Você citou aí, Thelma, anteriormente, os movimentos anti-vacina já existiam antes da Covid. Então, é importantíssimo e parabenizo a OAB de Sorocaba por essa iniciativa. Vocês podem contar comigo sim. Espero que no momento de notícias mais otimistas, né, vamos dizer assim. E parabéns mesmo pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Obrigada, Thelma. E eu agradeço a presença de todos aqui, todos que nos mandaram as perguntas, e esperamos que essa live tenha sido muito esclarecedora, que esse foi o objetivo, com todos os pontos trazidos, as principais dúvidas, e a gente agradece demais. Acho que a gente já pode se despedir. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima.